O que você quebrou na sua vida? Tudo que colhemos hoje são resultado de pactos, de alianças que fizemos. Algumas carregamos, outras quebramos. O que você quebrou na sua vida? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, então sem delongas, bora pro vídeo. Existem situações na nossa vida em que a gente toma decisões que podem comprometer totalmente o nosso futuro. Lá no livro de Êxodo, capítulo 32 e versículo 16, fala o seguinte: as tábuas tinham sido feitas por Deus, estava gravado, fora escrita por Deus. Olha só, Moisés, ele está conduzindo o povo naquele deserto em direção à terra prometida, mas chega um momento em que Deus chama Moisés para o monte e Deus queria conversar com Moisés. E lá Moisés ficou 40 dias em cima do monte. O povo ficou lá embaixo, sob a direção de Arão, irmão de Moisés. Quando o povo chegou em um momento, o povo começou a achar que Moisés estava demorando para descer, que tinha acontecido algo com Moisés, e eles começaram a murmurar entre si. A murmuração, ela é o caminho da destruição. Quem murmura vai cair em ruína. Então, olha só, aquele povo decide então pressionar Arão para que construísse para eles um Deus para eles adorar. Porque Moisés já poderia ter morrido, porque eles não tinham mais um Deus para adorar, eles esqueceram, eles preferiram deixar de lado tudo o que o Senhor já tinha feito por eles até ali. O Mar Vermelho tinha sido aberto, eles estavam sendo alimentados pelo maná que Deus mandava no deserto, mas tantos milagres, mas eles decidiram buscar um Deus estranho. Arão, se sentindo totalmente pressionado pelo povo, ele manda trazer joias de ouro, derrete aquelas joias e forma um bezerro para o povo adorar. Olha isso, aquele povo que conhecia o Deus verdadeiro agora estava no meio do deserto adorando um bezerro de ouro e achando que aquele bezerro era um Deus que eles deviam adorar. Quando Moisés desce da montanha, daquele monte, Moisés ouve aquele alvoroço, ele chega, aquele povo está adorando um bezerro, ele está idolatrando um bezerro. Moisés tinha em suas mãos as tábuas da lei. O versículo que eu li fala que as tábuas tinham sido feitas por Deus, escritas pelas mãos de Deus, e Deus entregou nas mãos de Moisés. Às vezes, Deus nos entrega presentes nas nossas mãos, e às vezes a gente, ao invés de cuidar daquele presente, ao invés de zelar por aquele presente, a gente acaba olhando para o problema que outros criaram ao nosso redor. Aquele problema não tinha sido Moisés quem criou, foi o povo que criou aquele problema. Mas Moisés olhou para aquilo e teve tanta indignação, a ira foi tão grande que ele perdeu o controle e quebrou as tábuas que Deus tinha entregue nas mãos dele. Ele quebrou, moeu aquelas tábuas com muito ódio. O que aconteceu? Ele jogou fora algo precioso que Deus tinha entregue nas mãos de Moisés. Então deixa eu te falar uma coisa, não perca o teu controle, não perca a tua paciência, siga crendo no que Deus tem para a tua vida, zele do que Deus já entregou nas tuas mãos. Deus já entregou algo poderoso e precioso nas tuas mãos. Cuide daquilo que Deus já colocou nas tuas mãos, porque às vezes por problema de outras pessoas, você pode perder a bênção que Deus já colocou nas tuas mãos. E a pergunta que fica é: o que você quebrou? Existem coisas na nossa vida que a gente quebra ao longo do caminho, e isso traz um peso espiritual muito grande, isso traz consequência que às vezes não tem mais como corrigir. Nesse mês nós estamos falando na nossa igreja sobre a série Portas que Não Voltam. Existem oportunidades que a gente, se desperdiçar, nunca mais nós vamos ter a oportunidade de voltar por aquela porta novamente. Nós perdemos aquela oportunidade. Olha isso, Deus decide exterminar aquele povo, mas por amor a Moisés, ele não o faz. E ele então pede para Moisés: constrói as tábuas você agora, escreve você, porque eu não vou mais escrever. Então, Deus ele deu uma segunda chance para Moisés para reescrever as tábuas, porém Moisés teve que fazer com as mãos dele, teve que ter trabalho, teve que ter dedicação, teve que ter muito tempo ali dedicado para que Deus pudesse de novo entregar as tábuas para ele. Então, olha só, não perca a tua paciência, não se deixe levar pelas pressões
que o povo faz, que as pessoas fazem, que as circunstâncias fazem sobre a tua vida. Arão se deixou levar pelas circunstâncias e se corrompeu. Ele adquiriu um pecado sobre a vida dele que ele não precisava ter adquirido. Ele não precisava ter feito aquele bezerro de ouro para o povo adorar. Ele podia ter se isentado daquilo, ele podia ter dito não, ele podia ter dito não vou fazer, mas sob pressão ele fez. E o povo passou a adorar um Deus estranho. Então ele foi também culpado por aquele pecado. Então, meu irmão, minha irmã, nesse dia a pergunta que fica é: quais as oportunidades que Deus já colocou na nossa mão que a gente está literalmente desperdiçando, está jogando fora, às vezes até por influência de outras pessoas. Então, foca em buscar a Deus, foca em um tempo de qualidade com o Senhor, foca em todas as manhãs você ler a tua Bíblia, você tirar um tempo devocional para falar com Deus, para orar lá no teu secreto, lá no teu quarto, e tira um tempo literalmente de oração, de estudo, de reflexão da palavra, e Deus vai falar contigo. Talvez tu tenha até falado para Deus no início do ano que esse ano você ia ler a Bíblia, e talvez você passou vários dias já que você nem lembrou de pegar a Bíblia na mão. Não quebre pactos. Volta, reconstrói. Existem portas que se nós não corrigir agora, nunca mais nós vamos ter a oportunidade de corrigir. Deus está nos chamando para esse tempo, para corrigir a rota, para entrar pela porta que Ele nos chamou para entrar e para nós escolher o sobrenatural que Ele tem para as nossas vidas. Então decida hoje se posicionar diante do Senhor, se posicionar diante da tua família e conduzir a tua família para o lugar que Deus sonhou para você e para a tua casa. Então fica essa palavra e essa reflexão. O que você quebrou? Decida reconstruir hoje, porque Deus tem algo sobrenatural e maravilhoso para te entregar, e esse ano de 2025 vai ser um ano onde portas maravilhosas serão abertas diante daqueles que acreditarem, que buscarem, que se entregarem e que decidirem a servir o Senhor com integridade de coração. E não esqueça, porque sempre é tempo de viver uma nova história. Que Deus te abençoe.